Bom, Último Trago foi um filme que vocês começaram as filmagens e também finalizaram no fim de 2015, né? Ele começou a ser exibido em festivais em 2016 e acredito que também em 2017, 2018. Mas de certa forma temos aí esse tempo, esse intervalo entre a realização e o lançamento comercial. Com esse tempo, esse filme de certa maneira é ressignificado para vocês? Vocês refletiram em relação ao que ele se transformou durante esse tempo? Com certeza o filme foi se ressignificando com o tempo, né? Coisas que estavam ali no filme, como algumas questões que eram muito importantes no filme, hoje em dia se vieram à tona de outra forma, né? E aí essa atualização que o filme vai sofrendo com o tempo, acho que está sendo muito benéfica para o filme. Acho que ele está sendo lançado num momento muito especial, em que as coisas mais importantes para o filme agora se tornaram também importantes para a sociedade, assim. Algumas coisas que estavam ali no filme quase como uma fantasia, um delírio, hoje em dia se tornaram reais. Então, eu acho que o filme está sendo lançado num momento muito importante, assim. E eu tenho muita curiosidade de como é a dinâmica, é o processo de tocar um projeto como um coletivo mesmo. Temos, né, 3 diretores atrás das câmeras e como que funciona para cada um de vocês esse processo de junção, desde a elaboração do roteiro até as filmagens? De forma natural, assim, pra gente, né? Porque a gente já tá... a gente dirigiu O Último Trago, é o 5º filme que a gente dirige coletivamente. Então já vinha praticando isso faz um bom tempo, já uns 9 anos, mais ou menos. E nessa prática a gente foi entendendo, assim, as milhões de possibilidades, de arranjos, de formas de criação, sabe? Com roteiros mais densos, sem roteiro, com uma equipe mínima, às vezes com 3 fotógrafos diferentes, ou no caso do Último Trago com uma equipe maior, né? Porque a gente ganhou um edital do Fundo Setorial que deu condições da gente procurar uma produção mais elaborada nesse sentido. Aí teve a oportunidade de trabalhar com uma equipe de mais de 30 pessoas, de pessoas que a gente já conhecia, já vinha trabalhando há muito tempo também, mas também pessoas novas que integraram a equipe, sabe? Então, assim, já tinha uma estrada que a gente já estava percorrendo já há um tempo na direção coletiva, que agora com o Último Trago ganhou esse novo patamar, assim, né, de colaboração, né, da direção com a equipe. E além da questão de ser um projeto em que vocês viabilizaram em parte com o edital, vocês também trabalharam com a Vânia Catani, né? Como isso mudou radicalmente para vocês em relação ao processo de filmagem? Na verdade, o filme nasce com uma provocação da Vânia Catani, né? Em 2010, quando a gente estava lançando nossos primeiros filmes, o Estrada para Ítaca e Os Monstros, ela viu os filmes, gostou, se aproximou da gente, a gente ficou amigo e ela fez essa provocação de a gente devia fazer um filme junto, maior, misturando o experimentalismo de vocês com a estrutura e a experiência dela. Então o filme já nasce dessa provocação dela, então acho que ela está influenciando ali desde o começo, né? E aí ter ela do lado acho que dava uma segurança pra gente nesse sentido de estar trabalhando num sistema maior do que a gente estava acostumado, com uma equipe maior. Embora ela foi alguns dias assim na filmagem, né? Sim. Ela não ficou lá direto, que a gente estava filmando no interior do Ceará e tal. Mas é uma parceria que a gente tem com ela, que já tinha nascido em filme, que é o No Lugar Errado, e que foi maravilhoso. É isso, assim, o Último Trago só existe porque ela provocou a gente nesse sentido. Uhum. E eu quero que vocês tratem sobre essa questão, sobre essa preocupação indígena, né, que é central em Último Trago. E esse filme surgiu em um momento em que cada vez mais temos essas vozes, às vezes dos próprios índios, né, em tratar, né, sobre essa questão, sobre o fato de eles estarem se tornando extintos, sobre as heranças, né, que o Brasil carrega de um passado de massacre e também presente. Tinha uma coisa bem concreta acontecendo
no Ceará, quando a gente estava elaborando o roteiro do filme, que era uma construção de uma siderúrgica que iria expulsar os Anassés, que é uma tribo lá do Ceará, do local deles. E isso estava mexendo muito com eles por conta que o local era onde era o cemitério deles. E para eles aquilo era muito importante, onde estavam enterrados os mortos, onde estava toda a história deles. Então, quando a gente estava escrevendo o roteiro, a gente estava muito contaminado por essa questão que estava rolando lá no Ceará, ali, urgente naquele momento, né? Então, acho que foi muito isso que levou a gente a estar tratando dessa questão. E a crítica geralmente associa muito o trabalho da Alumbramento com onírico, fantástico e outros mais adjetivos. E eu também sou muito curioso em relação ao processo de vocês em justamente criar um filme em que não é necessariamente, que narrativamente não está seguindo um único período narrativo. E como essas discussões em relação aos profissionais técnicos, principalmente em relação ao Ivo, né, que é o diretor de fotografia, como vocês elaboram esses momentos, essa atmosfera onírica que é no filme de vocês? Acho que com o Ivo já começa assim, também com uma parceria já muito antiga, né, de mais de 20 anos, que a gente vem trabalhando junto. E o Último Trago foi a oportunidade de fazer 3 filmes em um, né? Então assim, vamos não só experimentar, mas experimentar 3 vezes, de 3 formas diferentes, né? E experimentar, no caso, significava em todos os aspectos da fotografia, por exemplo, né? No caso da fotografia, trabalhar com formatos diferentes, né? 1.3.3, 1.8.5, 2.3.5. Assim também como trabalhar com o Technicolor, sabe, né? na parte do meio, ou trabalhar com uma porrada de filtros que ele fez para criar uma imagem mais difusa, no caso da parte das guerreiras na praia. E um trabalho de desenho de luz muito intenso, assim, sabe? Porque acho que no geral, assim, para você fazer esse tipo de trabalho, você precisa ter muito tempo, né? E como a gente costuma trabalhar com planos sequências, nossa decupagem costuma ser muito em cima de planos sequências. A gente teve muito tempo para poder pensar a luz, né? O Ivo, assim, é um cara que normalmente ele é muito rápido, sabe? Só que nesse caso a gente falou, não, mas tudo bem, vamos, assim, ir até o limite mesmo, assim, do que a gente pode fazer em relação ao desenho de luz, sabe? Trabalhar os recortes, a sombra, o claro, né? Esse expressionismo sertanejo, sabe? Tipo, trazer para a imagem do sertão essa camada pictórica mais intensa, assim, né? E que leva para uma tradição do realismo fantástico sertanejo, com Zé Alcides Pinto, né? Que é da literatura lá do Ceará, com também uma série de referências de cinema também, que não só, né, ali no Ceará, mas também o cinema de gênero, o faroeste, né? Musical, sabe? Trabalhar com esse tipo de referencial, assim, sabe? Então, foi bem em cima disso o trabalho com o... E vocês estão lançando o Último Trago com a notícia de que esse filme representará o fim do Alumbramento. Queria que vocês confirmassem se de fato será o fim e por que se deu essa descontinuidade. É porque cada um de vocês quer traçar um trajeto diferente? Por uma questão do momento político que estamos vivendo atualmente, ou talvez pela dificuldade de viabilização de filmes como esse? Não, o fim do Alumbramento, como ele existia como um coletivo das pessoas convivendo e vivendo juntos quase que cotidianamente e criando coletivamente, ele de certa forma acabou muito por uma distância geográfica, assim, por contingências da vida e tal. O Ricardo voltou a morar no Rio, o Luiz foi morar em Belo Horizonte, o Ivo foi se esconder no meio dos matos lá no Ceará. Então a gente naturalmente acabou aquela convivência diária que era da onde o coletivo realmente se estruturava. Então foi naturalmente, quando as pessoas estavam distantes, então acabou que cada um foi criando seus outros coletivos, suas outras formas de estar produzindo, mas todos nós continuamos produzindo muito e em contato, juntos, um trabalhando no filme do outro, então, mas não com aquela dinâmica que a gente tinha quase que diária e cotidiana de um coletivo.
E mesmo então, a Alumbramento, a possibilidade dela continuar de outras formas, a partir de outros coletivos, o que vocês refletem em relação ao legado, né, que esse coletivo, que essa vanguarda deixa para o nosso cinema contemporâneo? Eu espero que Alumbramento deixe um exemplo de resistência, de uma produção ousada, que vai fazer filmes de milhões de maneiras, sabe? Tipo, fazer filme em uma semana, fazer filme em 3 meses, fazer filme em um ano, fazer filme sem grana, com grana, lançar filme de todos os jeitos, sabe? Tipo, o que é importante é exercer diariamente ali a paixão e o trabalho pelo cinema, né? Eu acho que e nos momentos atuais, né, onde a qualquer momento pode acabar, né, boa parte do que a gente conhece até nesse momento como financiamento para cinema, acho que a gente tem que recorrer a métodos que talvez o Alumbramento também já vinha fazendo antes também, sabe? Então acho que pode ser um bom legado agora, uma forma de resistir. Né? Eu acho que o que o Alumbramento era, assim, um jeito de olhar para o Alumbramento é ver ele como um grupo de pessoas que se uniu em volta de uma paixão que era o cinema e que se juntou porque juntos era a forma de conseguir fazer as coisas naquele momento, naquele lugar. E eu acho que isso foi uma coisa que se espalhou para outros coletivos, para outros lugares. Então eu acho que esse legado está aí nos filmes no cinema brasileiro que está sendo feito. Assim, de alguma forma, se você for o Alumbramento de alguma forma foi importante para Filmes de Plástico existir, que é a produtora mineira que está lançando vários filmes. Ou para uma galera aqui de São Paulo também dá para se juntar e fazer um filme. Então eu acho que tem vários frutos que estão por aí no cinema, que nasce ali, não só com o Alumbramento, mas com o contexto que estava ali nos anos 2000 e pouco, entre 2000 e 2010, que era uma dificuldade para se fazer cinema, mas uma vontade muito grande, e que juntando essas paixões tornava a coisa pelo menos viável. Assim. Perfeito, Carlos, muito obrigado pela entrevista. Massa, valeu, obrigadíssimo.